Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Departamento de Alfândega da China liberou a retomada das exportações de carne bovina da Agra Agroindustrial de Alimentos Sociedade Anônima. A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil deu início a uma ação de valorização da pecuária, da raça Nelore, da carne bovina e do agronegócio brasileiro. E o agronegócio brasileiro seguiu exportando elevado volume no primeiro semestre deste ano. Vamos falar sobre as dificuldades de comercialização no mercado interno por conta da pandemia. Instrução normativa número 48, que aprova as diretrizes gerais para a vigilância da febre aftosa. Aumento da demanda por leite fresco integral na Ásia. O Agora Agro já está no ar. O Departamento de Alfândega da Rússia liberou agora a retomada das exportações de carne bovina da Agra Agroindustrial Alimentos Sociedade Anônima de Rondonópolis, no Mato Grosso, para lotes embarcados desde 17 de julho. A informação foi divulgada no site do órgão do governo chinês, que é responsável pela habilitação de estabelecimentos exportadores e que também realiza o controle de mercadorias na aduana. As exportações da planta da Agra estavam vetadas pelo governo chinês desde 18 de junho. O documento não informa o nome da empresa, mas sim o seu número de registro no Serviço de Inspeção Federal, CIF, que é do Ministério da Agricultura. O Departamento de Alfândegas da China também não especifica o motivo da liberação no comunicado. A necessidade de aumentar o controle sanitário em decorrência da Covid-19 é o motivo alegado extraoficialmente pelo governo chinês para a suspensão temporária das plantas brasileiras em meio ao aumento de casos da doença nos abatedouros. Além da liberação da planta brasileira, o Departamento de Alfândegas chinês ele autorizou a retomada de exportações de um frigorífico de carne bovina da Argentina e também de uma planta de suínos da Alemanha. A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, a CNB, ela deu início agora a uma ação de valorização da pecuária, da raça Nelore, da carne bovina e do agronegócio brasileiro. A entidade está convidando artistas, personalidades do agro e de outras áreas, assim como todos os apaixonados pela pecuária e pela carne bovina para gravarem depoimentos em prol da atividade. A pecuária é um dos maiores negócios do agro brasileiro. O Brasil tem hoje por volta de 214 milhões de bovinos, produz mais de 9 milhões e 500 mil toneladas de carne por ano e exportou mais de 1.850.000 toneladas de carne no ano passado, número que aumentou 14% no primeiro semestre deste ano. Em outras palavras, a atividade faz um excelente trabalho em prol da economia brasileira e da oferta de alimentos de qualidade para a população brasileira e também mundial. O agronegócio brasileiro seguiu exportando elevado volume no primeiro semestre deste ano, com uma alta de 16,5% frente ao mesmo período do ano passado. Segundo pesquisas do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, esse cenário, atrelado ao câmbio desvalorizado, resultaram em faturamento de 52 bilhões de dólares, um recorde para o período e 11% acima do montante recebido no primeiro semestre do ano passado. Em moeda nacional, o faturamento cresceu 32% na mesma comparação. Pesquisadores do CPEA indicam que o bom desempenho do setor no semestre esteve atrelado aos aumentos nas vendas externas de algodão, açúcar, carnes suína, bovina e de aves, dos produtos do complexo da soja, grão e óleo e farelo, etanol e celulose. Quanto ao setor sucro-alcooleiro, no período, as vendas externas de açúcar cresceram 48% e as de etanol 25%, resultado
que ameniza as perdas do setor com as quedas das negociações de etanol no mercado brasileiro. Já no caso do algodão, as vendas externas de pluma, ele tem conseguido manter crescimento mesmo diante da pandemia do coronavírus, que tem prejudicado as operações da indústria têxtil. No primeiro semestre deste ano, o volume de pluma exportado aumentou 64% frente ao mesmo período do ano passado, sendo este aumento o mais expressivo dentre os produtos do agronegócio enviados ao mercado internacional. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre as dificuldades de comercialização no mercado interno por conta da pandemia. Instrução normativa número 48 aprova as diretrizes gerais para a vigilância da febre aftosa. Aumento da demanda por leite fresco integral na Ásia. Nós voltamos já, é um minutinho só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. E agora, você vai acompanhar um trabalho sobre a morte prematura das árvores brasileiras em todos os biomas, amazônico, cerrado, pantanal e caatinga. São as mudanças climáticas em andamento no planeta causando transformações devastadoras no nosso mundo. Confira. Muito tem se falado sobre as mudanças climáticas, o efeito estufa, a camada de ozônio. Mas isso afeta o cidadão comum? Afetaria o meio ambiente? Pesquisadores amazônicos estão evidenciando a morte precoce das centenárias árvores amazônicas. Mas este evento da morte precoce das árvores não se restringe à Amazônia. Está no Cerrado brasileiro, está na Caatinga, está no Pantanal, no Pampa Gaúcho. O porquê que estes eventos estão ocorrendo nos mais variados biomas? Primeiramente, os biomas se intercomunicam, mas, principalmente, são os eventos climáticos extremos. Ora muito frio, ora muito calor. Muitas espécies vegetais e animais não conseguem se adaptar tão rapidamente a estes eventos, ocasionando as suas mortes. Uma parte desta mudança climática, esses eventos extremados, é cíclico. Porém, o ser humano está acelerando este processo, desmatando um desmatamento completamente irresponsável que faz com que nascentes estejam secando e, principalmente, o aumento da temperatura nos microclimas e também a emanação de gases por conta destas queimadas irresponsáveis. Mas, para a agricultura, estes eventos climáticos podem ocasionar problemas? Eu posso lhe afirmar que sim. Estas variedades de grãos que são plantadas, eles suportam um determinado clima
uma determinada variação de temperatura. A partir do momento em que essas temperaturas ou sobem demais, ou descem demais, ou as chuvas passam a ser mais intensas, provocando pragas e doenças, ou em menor volume, diminuindo drasticamente a produtividade. Para nós brasileiros, a responsabilidade é dupla. É proteger o meio ambiente, porque estes biomas, principalmente o bioma amazônico, é um dos reguladores do clima planetário. E outra situação, nós somos o celeiro do mundo. O Brasil é o grande produtor de grãos e no futuro, muito breve, será o grande provedor de grãos para toda a população planetária. Mas, se esses eventos continuarem cada vez mais severos, nós podemos ter problema na produtividade. Em muitas regiões, será inviável se produzir determinado alimento porque esta variação de temperatura ou do regime de chuvas será um fator impeditivo para se levar adiante determinadas culturas. Podemos chegar a este ponto. Então, o ser humano, o brasileiro, a legislação, os nossos gestores públicos terão que prestar bastante atenção, porque ao invés de contribuirmos para o caos, para o desastre, nós podemos contribuir justamente para mitigar todos esses problemas que estão acontecendo. O Brasil necessita de pessoas que olhem para o meio ambiente como uma parceira e não como uma inimiga a ser derrubada, a ser maltratada para simplesmente se produzir algum grão por algum tempo e depois estas áreas se tornarem desérticas. É nossa obrigação como brasileiros que somos prestar muita atenção e principalmente agir. E depois do intervalo nós vamos falar sobre as dificuldades de comercialização no mercado interno por conta da pandemia. Vamos falar sobre a Instrução Normativa número 48, que aprova as diretrizes gerais para a vigilância da febre aftosa. E vamos falar sobre o aumento da demanda por leite fresco integral na Ásia. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Em relação a esse material que nós mostramos agora, do Guido Juliano, falando sobre meio ambiente, sobre os problemas que o planeta vem enfrentando com as queimadas, vamos dizer, a devastação das florestas, eu tenho a dizer uma coisa, um comentário muito rápido, muito simples. O nosso país, o Brasil, tem o maior centro de produção de alimentos do planeta. E nós temos uma reserva aqui no nosso país chamada Amazônia. A Amazônia ela é responsável pelas chuvas que caem no Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. A responsabilidade de toda a água que cai nessas regiões
em épocas corretas para se fazer o plantio, para se fazer a colheita. Essa água vem da região amazônica, o que é chamado de rios voadores. E nós estamos observando já há vários e vários anos que o interesse da Amazônia é muito grande pela boa parte, vamos dizer assim, dos países do planeta, principalmente Europa. E o que nós estamos observando hoje é que, a cada ano, a devastação da Amazônia, a derrubada da floresta vem aumentando. Eu gostaria de convidar você a fazer parte, eu não digo de um projeto de ir para a rua, não, mas fazer parte de uma conscientização de que a preservação do meio ambiente é fundamental para a sobrevivência não só do planeta, mas das pessoas, porque, infelizmente, parece-me que, de maneira geral, a classe política que deveria tomar frente não está fazendo, infelizmente, nada. Simplesmente conversa. E a Amazônia não pode ser destruída. E parece que vão conseguir, infelizmente. Com dificuldades de comercialização no mercado interno por conta da pandemia do coronavírus, a cadeia produtiva de hortaliças tem buscado a exportação como alternativa de renda. O embarque de produtos como cenoura, tomate, cebola, batata cresceu mais de 300% no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. É o que mostra o boletim semanal da CNA, Confederação da Agricultura Pecuária do Brasil, que relata os principais eventos e comportamento das principais culturas agropecuárias no período de 13 a 17 de julho. Essa publicação também aponta aumentos das exportações de frutas cítricas, como tangerina, que teve um aumento de 158%, laranja cresceu 132% e o limão cresceu 12%, em razão da maior procura por alimentos ricos em vitamina C em tempos de pandemia. A CNA se reuniu agora, recente, com o novo secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura para discutir medidas para amenizar a política agrícola brasileira. E no cenário internacional, destaque para os fatos ocorridos na União Europeia e na China e um relatório da FAO sobre a fome no mundo. Dando sequência ao Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele publicou agora no Diário Oficial da União a Instrução Normativa número 48, que aprova as diretrizes gerais para a vigilância da febre aftosa. A atualização vai de encontro aos novos conceitos internacionais e está prevista no cronograma do programa, segundo diretrizes da Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE. Novas regras entram em vigor a partir de 3 de agosto. E entre as principais mudanças está a permissão do ingresso de animais vacinados destinados para abate e exportação em zonas livres, sem vacinação, e do retorno de animal originário de zona livre sem vacinação, para participação em feiras ou centrais de inseminação localizadas em zonas livres com vacinação. Além disso, a norma também traz a adequação do trânsito de produtos de origem animal entre as zonas livres, ficando vedada apenas o trânsito de cabeça, língua, faringe e linfonodos, associados de zonas livres com vacinação para zonas livres sem vacinação. A obrigatoriedade da atualização cadastral do rebanho pecuário pelo produtor pelo menos uma vez por ano e a obrigatoriedade de cadastro dos transportadores de animais junto ao Serviço Veterinário Oficial são outras exigências constantes na instrução normativa. A atualização do regulamento da febre aftosa faz parte de uma adequação às diretrizes internacionais vigentes, retirando grande parte das restrições que existiam para o trânsito de animais e produtos entre unidades da federação que possuíam condição sanitária distinta para a febre aftosa. Também prevê
atividades de vigilância específicas voltadas para esta nova etapa do plano de aftosa, de ampliação gradual de zonas livres de aftosa sem vacinação. Impulsionado pelo aumento da demanda por leite fresco integral lá na Ásia, espera-se que o mercado continue em alta na próxima década, de acordo com a pesquisa de mercado da Ásia. E de acordo com essa entidade, com projeções da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, a produção asiática deverá aumentar por volta aí de 2% este ano, devido ao crescimento esperado da Índia, Paquistão e também da China, enquanto a Turquia poderá sofrer um declínio. Após 4 anos de crescimento, o mercado asiático de leite fresco integral diminuiu 2,1%, somando aí por volta de 309 bilhões de dólares no ano passado. O valor de mercado aumentou a uma taxa média anual de 4% na última década. O ritmo de crescimento ele foi mais pronunciado em 2010, com um aumento de 15% com relação ao ano anterior. E durante o período em análise, o mercado atingiu o nível máximo de 316 bilhões de dólares em 2018 e depois caiu levemente no ano seguinte. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.